será silagem de milho e silagem de feno, e cerca de 50% disso será basicamente volumosos. Vamos ordenhar cerca de 230 vacas. Vamos ficar entre 9.000 e 10.433 quilos por dia, mais ou menos nessa faixa. Isto é o que chamamos de espinha de peixe dupla 7. Em uma espinha de peixe, as vacas ficam em um ângulo em relação ao operador que está no fosso. Atualmente, temos o que é considerado um dos nossos tie stalls. Um tie stall é um tipo de galpão onde as vacas estão fisicamente amarradas nas baias. Elas já estavam em um galpão onde ficavam em free stalls em um momento anterior. Tivemos alguns problemas com o piso daquele galpão. Esta é meio que outra das nossas grandes cozinhas de alimentação. Na nova instalação, haverá algumas modificações feitas aqui. Então, isso é apenas uma visão geral da nossa nova instalação de leite, que estamos no meio da construção agora. Olá a todos! Hoje estamos na Michigan State University, visitamos a fazenda e o Jim nos mostrou tudo e explicou como funciona, o manejo, a alimentação e espero que vocês gostem deste vídeo. Inscrevam-se no nosso canal e sejam bem-vindos. Sim, bem-vindos. Meu nome é Jim Good, sou o gerente aqui. Estou aqui há cerca de 4 anos e meio na instalação de pesquisa em leite da Michigan State University. Antes disso, passei cerca de duas décadas e meia como produtor de leite. Mas sim, estamos felizes em fazer este vídeo para vocês. Temos 3 missões para a fazenda de leite aqui. Uma dessas missões é o ensino, que realizamos bastante com os estudantes, seja em sala de aula, em atividades práticas ou empregando os alunos aqui também. Outra de nossas missões é a extensão. Estamos constantemente realizando reuniões e diferentes eventos para grupos de produtores, onde eles podem vir e aprender técnicas variadas sobre a produção leiteira. E por fim, provavelmente, a parte mais importante do nosso foco aqui na Fazenda Leiteira é a pesquisa. Temos alguns pesquisadores mundialmente renomados, como o Dr. Adam Locke, Dr. Mike van der Haar, Dr. Barry Bradford, Dr. Zheng Zhao e a doutora Pam Rupp. Muitos desses profissionais são bem conhecidos no mundo inteiro, e em qualquer momento específico, temos entre 6 e 8 projetos de pesquisa em andamento na fazenda. Então, sejam bem-vindos à Fazenda Leiteira da MSU, e esperamos que vocês gostem do vídeo. Bem, bem-vindos! Este é o Centro de Ensino e Pesquisa em Gado Leiteiro da Michigan State University. Grande parte da nossa instalação é bastante antiga, tem cerca de 60 anos. Estamos no que agora é a nossa sala de aula. Hoje esta sala não está ocupada. Acho que mais tarde hoje está programada uma aula. Mas quase todos os dias durante a semana, e às vezes até nos fins de semana, temos várias aulas que utilizam esta sala de aula. A parte boa é que ela fica aqui mesmo, na Fazenda Leiteira. Então, se a sessão de aula dura 1 ou 2 horas, os estudantes podem começar aqui com mais materiais visuais e diversas instruções. E depois podem ir até os galpões para realizar várias atividades com as vacas. Por exemplo, se estiverem praticando coisas simples como coleta de sangue ou exames físicos, eles têm as vacas disponíveis para isso e podem aplicar os conhecimentos de maneira prática. Mas esta instalação, como mencionamos, é utilizada praticamente todos os dias. A maioria das aulas está relacionada à ciência animal, mas 2 dias da semana a Faculdade de Veterinária também está aqui com algumas aulas. Além disso, realizamos diversas instruções para diferentes públicos, como grupos cívicos que desejam fazer uma visita guiada, grupos da FFA, Future Farmers of America, jovens e diferentes escolas locais. Muitas vezes, esses grupos utilizam a sala de aula para uma instrução inicial e depois fazem um tour. Portanto, ter a sala de aula disponível para ensino e instrução é uma parte muito importante de nossa operação aqui. Agora temos o que é considerado um dos nossos tie stall barns. Um tie stall é um galpão onde as vacas estão fisicamente amarradas às baias. E vocês podem ver que algumas estão soltas agora. Elas estão voltando ou do cercado de exercícios ou da sala de ordenha. A maioria das vacas neste tie stall em particular são o que consideramos vacas próximas ao parto, ou seja, vacas que estão no período seco, geralmente cerca de 3 a 4 semanas antes do parto. Então, todas essas vacas estarão parindo nas próximas 3 semanas, mais ou menos. Utilizamos este galpão também como um espaço de pesquisa.
E vocês podem ver aqui que podem existir 5 ou 6 dietas diferentes neste galpão em particular. Temos dietas para vacas recém-paridas, dietas de pesquisa para vacas. Temos a dieta para vacas próximas ao parto. E quando soltamos as vacas, temos uma porta que bloqueia o acesso delas ao alimento. Dessa forma, evitamos que haja roubo de alimento entre os diferentes grupos de vacas em pesquisa. Depois que todas as vacas estão presas, as portas de alimentação se abrem e elas têm acesso à sua dieta total misturada. Mas, novamente, esta é basicamente uma das formas como usamos um galpão de pesquisa. É um método mais antigo para medir o consumo de matéria seca. Existem formas muito mais modernas que também podemos discutir, que vamos implementar na nossa nova instalação. Porém, aqui, todas as vacas são alimentadas manualmente. Todas as manhãs, o alimento é recolhido, pesado em uma balança, e depois, uma nova quantidade é calculada e fornecida à vaca. Dessa forma, os pesquisadores gostam muito deste tipo de baias, pelo menos neste tipo de ambiente, porque podemos calcular o consumo diário de matéria seca. Isso é muito importante para testes de alimentação, e é por isso que temos baias de alimentação individuais para cada vaca. E tudo é pesado e medido, tanto o que entra quanto o que sai. Este galpão em particular, eu acredito, acomoda cerca de 32 vacas. São 32 tie stalls, além de algumas baias maiores também. E então, quando as vacas estão prestes a parir, nós as movemos para o cercado de assistência, lá embaixo, onde podemos colocá-las em uma baia maior e oferecer assistência ou um pouco mais de privacidade para que elas possam parir. Assim, praticamos basicamente o parto just in time, onde observamos quando as patas começam a sair. Refere-se ao comportamento pré-parto, e é nesse momento que movemos a vaca para o cercado de parto. Essas baias específicas são baias de necessidades especiais, ou cercados de parto, onde as vacas estão se preparando para ter bezerros. Elas vêm para cá e ficam na baia. Esta baia em particular está equipada para, se tivermos uma vaca caída, podermos movê-la com um guincho. Temos uma área ali onde esse brete específico está mais preparado para trabalhar com os cascos dos animais. Este, em particular, com algumas correias e acessórios. Permite colocar uma vaca mancando e realizar alguns cuidados nos cascos dela. Mais uma vez, esta parte da instalação é usada bastante para ensino também. Podemos trazer um grupo de alunos para cá, e quando estamos trabalhando no casco de uma vaca, isso pode ser uma ótima experiência de aprendizado para eles. Não apararmos os cascos de todas as vacas aqui. Isso é usado esporadicamente, e também para fins de ensino, mas cada vaca tem seus cascos aparados a cada 6 meses, ou seja, 2 vezes ao ano. Sim, contratamos um prestador de serviços para fazer isso, e eles realizam o procedimento no galpão usando um brete semelhante a este, mas um pouco mais automatizado. Temos um brete aqui, e para muitos dos testes de pesquisa, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, eles passam o gado pelo brete para medir o peso corporal. Então temos isso disponível também. Esta área em particular é o que chamamos de centro de mistura de dietas em pequenos lotes. É chamado de misturador rotativo. Quando estamos preparando um lote muito pequeno de dieta, que é um pouco grande demais para o nosso misturador maior, fazemos uma mistura base de forragens e a processamos neste misturador. Em seguida, adicionamos manualmente alguns suplementos ou concentrados diretamente no misturador rotativo. Por exemplo, se estamos preparando um lote de 227 quilos no nosso misturador maior, que prepara cerca de 2.722 quilos, ele não mistura muito bem. Portanto, precisamos preparar pequenos lotes, e então a dieta é carregada nesses carrinhos e distribuída para os tie stalls. As vacas, quando alimentadas nos tie stalls, são todas alimentadas manualmente com carrinhos e garfos. Na nossa nova instalação, vamos nos afastar desse método, e podemos falar mais sobre isso depois. Mas atualmente é muito trabalho manual alimentar cerca de 163 vacas nos tie stalls, o que é feito totalmente de forma manual agora. Teremos ambos os sistemas.
Estamos construindo uma nova instalação de última geração. Na instalação atual, ordenhamos cerca de 225 vacas, com 250 vacas no total, incluindo as vacas secas e as em lactação. A nova instalação terá capacidade para cerca de 680 vacas, sendo aproximadamente 500 a 550 vacas em lactação e 130 vacas secas. Das 550 vacas em lactação, 120 delas estarão em 2 robôs Leli. Cada robô pode manejar cerca de 60 vacas, então serão 60 em cada robô, totalizando 120. O restante das vacas passará por uma sala de ordenha convencional, que será instalada pela empresa chamada GEA. Essa sala será uma sala dupla, 12 paralela, com um túnel subterrâneo onde os medidores e outros equipamentos ficarão, para que os pesquisadores possam coletar amostras e realizar análises. A nova instalação será o que é considerado um galpão com ventilação em túnel, com aproximadamente 76 metros de largura por 198 a 192 metros de comprimento. Posso mostrar alguns planos que talvez possamos incluir no vídeo antes que vocês partam hoje. Mas será basicamente quase como um galpão com controle climático. E a base de um galpão com ventilação em túnel é que ele puxa o ar de um lado e o expele pelo outro. Isso garante uma velocidade de ar constante passando pelo galpão, e o ar está sempre fresco. Então, sim, tudo ficará sob um grande telhado único. Estamos ansiosos por isso. Parte da alimentação será muito mais automatizada também. Não teremos toda essa alimentação manual, e posso compartilhar um pouco mais sobre isso no final do vídeo, explicando como isso será configurado. As vacas estão voltando para este galpão de pesquisa, vindas da sala de ordenha, então todas as vacas que estão nos tie stalls não são ordenhadas lá, elas vão para a sala de ordenha. E aqui vemos as vacas retornando. Podemos notar que as portas de alimentação estão todas fechadas, para evitar que roubem alimento, garantindo assim uma medição precisa do consumo de matéria seca para cada vaca. Este galpão comporta cerca de 80 vacas, ou seja, ele realmente comporta 80 vacas, e podemos ter entre 5 e 6 dietas diferentes sendo administradas aqui, dependendo de quantos projetos de pesquisa estão em andamento. Assim, cada vaca tem sua própria baia individual. Agora, esta é a sala de ordenha. A estrutura original da sala foi construída nos anos 1970 e foi modernizada desde então. Este é o que chamamos de espinha de peixe dupla 7. Em uma espinha de peixe, as vacas ficam em um ângulo em relação ao operador que está no fosso. Então, basicamente, é como qualquer outra sala de ordenha. As vacas entram, o leite é inspecionado pela pessoa responsável por ordenhá-las, para verificar a presença de leite anormal. As vacas recebem um pré-dipping com solução sanitizante. Após pelo menos 30 segundos, essa solução é removida, como ela está fazendo agora, e então a máquina de ordenha é acoplada. A tecnologia que temos na sala inclui o sistema básico de ordenha, tubulações, vácuo e tudo mais, mas também temos algumas tecnologias adicionais. Na sala, temos um medidor de leite fabricado pela empresa AFI. O medidor de leite monitora, primeiramente, a identificação de cada vaca quando entra na sala de ordenha. Ele mede a quantidade de leite produzido a cada ordenha. Esses dados são usados para a pesquisa, registrando os quilos de leite produzidos em cada ordenha. Além disso, temos um dispositivo chamado FI Lab, que fica ao lado do medidor de leite e mede proteína, gordura, condutividade e lactose. Assim, obtemos todas essas medições de cada vaca. Por exemplo, esta vaca aqui na primeira baia tem um colar com um pequeno dispositivo azul preso ao lado. Acima dela está o sistema de identificação, que reconhece a vaca quando entra na sala. Esse dispositivo no colar não só identifica a vaca, mas também monitora sua ruminação e atividade. É um monitor de ruminação e atividade, e utilizamos essa tecnologia. As vacas aqui na fazenda leiteira da Michigan State University produzem em média cerca de 45 quilos de leite por dia, o que equivale a aproximadamente 45 litros. Estamos operando com cerca de 4% de gordura no leite, 3,2% de proteína e uma contagem de células somáticas em torno de 60 mil. Gostaria de mencionar que, no ano passado, fomos reconhecidos
entre os 6 melhores rebanhos dos Estados Unidos pela qualidade do leite. Recebemos esse reconhecimento pelo Programa Nacional de Qualidade do Leite. Acredito que fomos a única universidade a receber tal premiação, sendo uma das 6 fazendas no país a obter esse reconhecimento pela qualidade excepcional do leite. Além disso, temos aproximadamente 15 funcionários em tempo integral ou parcial que não são estudantes. Eu sou o gerente, temos um gerente assistente, e ao longo do ano contratamos entre 25 e 35 estudantes. Muitos deles trabalham poucas horas, talvez um turno por semana, que pode ser cerca de 5 horas. Essa combinação ajuda no trabalho e oferece uma excelente experiência de aprendizado para os estudantes. Não recebemos muitos estudantes com muita experiência prática aqui, então vemos isso como uma oportunidade de oferecer um treinamento prático adicional para os estudantes, complementando o trabalho em sala de aula. Assim, apenas uma pessoa realiza a ordenha, enquanto outra movimenta as vacas para dentro e para fora da sala de ordenha. Basicamente, o leite é coletado todos os dias às 5 da manhã. Fazemos parte de uma cooperativa chamada Michigan Milk Producers Association, que é responsável pela comercialização do nosso leite. Acho que há cerca de 900 membros aqui em Michigan e no meio oeste como parte da cooperativa, mas diariamente nosso leite vai para uma usina de processamento no lado leste do estado. Na usina de processamento, boa parte do nosso leite é engarrafada e distribuída para uma rede de lojas chamada Kroger Stores, aqui em Michigan. De vez em quando eles vêm do campus, onde também tem uma usina de processamento, para buscar leite e transformá-lo em sorvete e queijo. Então, quantos litros cada? Ambos são tanques de 7.570 litros. Enviamos cerca de 10.433 quilos por dia desta instalação. Vocês provavelmente trabalham mais com quilos, mas sim. Se voltarem daqui a pouco mais de um ano, teremos a nova instalação, que será mais moderna e de última geração. Muitas dessas estruturas são bem antigas. Ainda conseguimos realizar todo o trabalho de pesquisa e tudo mais, mas a nova fazenda será equipada com tecnologia de ponta, então será algo totalmente novo comparado a isso. Esta é outra instalação de pesquisa. Essa instalação em particular acomoda cerca de 60 vacas, e novamente são tie stalls, então elas são alimentadas individualmente. A base disso é obter os consumos individuais de matéria seca. Atualmente, nesta instalação, acredito que há 3 diferentes estudos de pesquisa em andamento. Um dos estudos envolve 40 vacas, e realizamos todo tipo de pesquisa. Desde pesquisas focadas nos últimos 21 dias de gestação, logo antes da vaca parir, até os 42 dias seguintes. Esse período de transição para vacas recém-paridas é um dos projetos de pesquisa mais populares que estamos conduzindo agora. Outra pesquisa que estamos realizando aqui utiliza esta máquina específica atrás de nós, chamada de Green Feed Machine. Essa máquina monitora a vaca quando ela entra, oferecendo uma pequena quantidade de grãos, enquanto mede a emissão de metano daquela vaca durante um certo período de tempo. Basicamente, é uma unidade móvel de monitoramento de metano e temos 2 dessas máquinas no momento. Um de nossos pesquisadores faz parte de um grande projeto nacional que estuda metano e genética. Aqui na Michigan State University, em vez de focar apenas no aspecto nutricional, estamos examinando a produção de metano sob a perspectiva genética. Estamos estudando vacas mais eficientes na alimentação, que consomem menos, mas produzem a mesma quantidade de leite. Ao consumir menos, elas produzem menos metano. É nisso que estamos focados: a genética dos bovinos e sua relação com a produção de metano. Agora, isto é algo mais realista em termos da indústria de leite em Michigan ou nos Estados Unidos. Este é chamado de Freestall Barn. Como podem ver, as vacas têm liberdade para entrar e sair. Elas têm as baias, uma área de bebida com tanques de água e também uma grande área de alimentação onde podem consumir sua dieta total misturada. Temos paredes laterais com cortinas e um teto com pico aberto. O sistema de ventilação funciona trazendo ar fresco pelas laterais, que se mistura com o ar quente e úmido do galpão, criando um efeito de chaminé para expelir o ar pela parte superior. Esse é o princípio da ventilação. Em Michigan,
Provavelmente a fonte de cama mais comum é a areia. Temos muita areia em Michigan, e se pensarmos nisso, a areia é um excelente material que não promove o crescimento de bactérias. Mas aqui na fazenda leiteira da Michigan State University, usamos colchões e maravalha. E surpreendentemente, ainda conseguimos produzir leite de altíssima qualidade, mesmo com uma cama orgânica como essa. As maravalhas são misturadas com um pouco de calcário na parte traseira das baias. Mas isso exige uma grande quantidade de maravalha e um investimento significativo a cada ano para manter essa alta qualidade de leite. Um dos motivos pelos quais usamos maravalha em vez de areia é que todo o esterco é removido 3 vezes ao dia e levado para um biodigestor. Nosso biodigestor, no momento, não está configurado para lidar com esterco misturado com areia. Usar areia na cama faz com que ela se separe e possa entupir o sistema de armazenamento. Em um biodigestor, como o que vemos atrás de nós com a cúpula no topo, não temos a capacidade de remover a areia. Por isso nós usamos maravalha, que permanecem suspensas e podem ser bombeadas. Na nova instalação, passaremos a usar somente freestalls, com cama de areia. O esterco misturado com areia será processado em um sistema de recuperação, que separará a areia, secará e a reutilizará como cama. Dessa forma, o esterco será direcionado ao biodigestor e a areia poderá ser reutilizada nas baias. Falando sobre as vacas aqui, o galpão é configurado novamente com freestalls, que são muito espaçosas. Acredito que essas baias tenham 127 centímetros. Assim, as vacas têm espaço suficiente para se movimentar e se levantar com facilidade. O galpão também tem travas de cabeça, para que possamos imobilizar as vacas, caso precisemos aplicar vacinas ou realizar verificações no rebanho. As vacas maduras ficam de um lado do galpão, enquanto no outro lado, ao sul, ficam as vacas mais jovens. Ao norte, estão as vacas com mais de uma lactação. Separamos os dois grupos e descobrimos que isso aumenta a produção e melhora um pouco a taxa de crescimento do gado mais jovem quando não os misturamos com as vacas maduras. Isso tem sido um grande benefício para nós. No lado das vacas maduras, a dieta é balanceada para um consumo de 27 quilos de matéria seca. Isso equivale a aproximadamente 61 quilos de dieta total misturada na matéria natural. Nossa dieta total misturada é composta basicamente por silagem de milho e silagem de feno. Cerca de 50% da dieta é composta por volumosos, sendo que a silagem de milho tem uma porcentagem maior do que a silagem de feno. Além disso, a dieta total misturada inclui um pouco de caroço de algodão, milho seco, farelo de soja, uma mistura de proteínas de alta digestibilidade e um suplemento vitamínico mineral. Isso compõe a base da nossa dieta total misturada. Atualmente, alimentamos cerca de 15 a 20 dietas diferentes aqui na fazenda leiteira da MSU. Normalmente, uma fazenda em Michigan, que ordenha 250 vacas, alimenta 4 ou 5 dietas no total, geralmente 4. Aqui, no entanto, temos cerca de 20 dietas, devido aos diferentes estudos de pesquisa. Neste Freestall Barn em particular, não fazemos muita pesquisa nutricional, porque não podemos calcular o consumo individual de matéria seca. Só conseguimos calcular o consumo médio para o grupo. Porém, neste galpão, realizamos estudos comportamentais, reprodutivos e outros que não exigem a medição individual do consumo de matéria seca. Além disso, muitas vezes, é preferível que as vacas não passem toda a lactação em tie stalls. Reguladores e especialistas em bem-estar animal recomendam que, após os tie stalls, as vacas sejam transferidas para habitações mais livres, como os free stalls. Portanto, as vacas se movem entre os tie stalls e os free stalls, dependendo do tipo de pesquisa. Por exemplo, vacas em lactação média podem ser retiradas do free stall e colocadas nos tie stalls para uma dieta de pesquisa, e vacas recém-paridas podem retornar para o free stall após concluírem os testes. A alimentação é empurrada para as vacas a cada hora, e elas são alimentadas uma vez por dia. Empurrar a dieta regularmente é extremamente importante. Fazer isso a cada 1 ou 1 hora e meia pode aumentar a produção em 10 a 15%, graças a um bom manejo da alimentação. Vocês têm casos de HBS aqui? Sim, não sei se foi confirmado ou não, mas de vez em quando
observamos alguns casos de síndrome do intestino hemorrágico. Às vezes, isso pode estar mais relacionado à nutrição, especialmente em ensaios de pesquisa, quando estamos testando os limites de algum ingrediente específico. É aí que isso tende a aparecer, mais do que no rebanho geral de lactação, que não está em pesquisa. Acho que, no nosso caso, está mais relacionado à acidose do que à síndrome do intestino hemorrágico, HBS. Não usamos aspersores, mas temos ventiladores. Observamos algum nível de estresse por calor, e nos dias mais quentes de verão, podemos perder cerca de 15% da produção. Não estamos bem equipados para lidar com o excesso de água, porque não temos uma maneira eficiente de bombeá-la para o biodigestor. Tudo precisa ser transportado até lá, então tentamos evitar o uso excessivo de água. Já usamos um pouco de água no cercado de espera para resfriar as vacas. Na nova instalação, teremos ventiladores internos e aspersores acima de cada grade de alimentação. Nossa produção atinge o pico na primavera, geralmente cerca de 45 quilos por vaca por dia. A produção começa a cair em junho, julho, agosto e setembro, e volta a aumentar em outubro, atingindo o pico novamente na primavera. Durante os meses de verão, podemos cair para cerca de 37 a 38 quilos por vaca, o que representa uma perda de 10 a 15 quilos por causa do calor extremo. Essa recuperação ocorre quando o clima melhora. Ordenhamos cerca de 230 vacas diariamente, produzindo entre 9.500 e 25.010.433 quilos de leite. Tivemos alguma chuva recentemente, então está um pouco lamacento, mas este é um exemplo de uma de nossas unidades de armazenamento. Esses são Ag Bags, e ambos contêm silagem de milho. Estamos realizando um teste de silagem de milho, avaliando 5 variedades diferentes de silagem. Não armazenamos todos os alimentos em Ag Bags, mas utilizamos esse método para os ensaios de alimentação de silagem, analisando variedades específicas de plantas. Esta instalação em particular será destinada a bezerros desmamados. Os bezerros ficam aqui dos 2 aos 4 meses e meio de idade, aproximadamente. Antes disso, até as 9 semanas de vida, eles estão em abrigos individuais. Depois, passam para cercados em grupo com 3 ou 4 bezerros por cercado para se socializarem. Eles começam com feno seco e recebem até 4,5 a 5,5 quilos de grãos por dia. Aos 4 meses e meio, começam a consumir alimentos fermentados ou uma dieta total misturada. Aos 5 meses, mudam para outro galpão onde consomem alimentos fermentados por mais um mês. Aos 6 meses, são transferidos para um criador de novilhas personalizado. Aqui temos o nosso centro de mistura de dietas. Há vários recipientes de armazenamento no fundo, contendo diferentes ingredientes ensacados. Devido aos ensaios de pesquisa, podemos ter até 25 ou 30 tipos diferentes de ingredientes. Este equipamento é um misturador de dietas chamado RealAlgae. Ele possui um sistema de bobinas e roscas que mistura a dieta. Todo o sistema é integrado a uma balança. Utilizamos um programa chamado TMR Tracker, que armazena todas as dietas no computador. Essas informações são transferidas para um pendrive e carregadas no computador do trator. Quem está misturando a dieta sabe exatamente as quantidades de cada ingrediente a serem misturadas. Depois, os dados retornam ao computador para gerar um registro diário da precisão da mistura. Também registramos diariamente a matéria seca não consumida para calcular o consumo de matéria seca dos grupos como um todo. Temos 8 silos que armazenam ingredientes como farelo de soja, mistura de minerais básicos e misturas proteicas de alta digestibilidade. Atualmente, um ensaio está utilizando melaço, que está armazenado em um tanque ao lado. Algo que acabamos de começar é alimentar vacas recém-paridas com melaço. Então, sim, usamos muitos ingredientes diferentes. Os ingredientes com taxas menores de inclusão podem ser adicionados com a rosca transportadora, enquanto itens com taxas maiores, como milho seco, caroço de algodão e feno seco, são carregados com um carregador frontal. Esta é mais uma das nossas grandes cozinhas de alimentação. Na nova instalação, esta área será modificada
e se tornará o principal centro de mistura de dietas. Como podem ver, temos feno de gramínea com baixo teor de potássio, para vacas secas e vacas próximas ao parto. Também temos dois tipos diferentes de alfafa. Um deles é para um ensaio de pesquisa, e o outro é para as dietas do rebanho. Alimentamos as vacas com caroço de algodão também, além de milho moído. Esses são exemplos de itens mais fáceis de carregar com um carregador. Obviamente, itens como caroço de algodão não podem ser transportados para um silo através de uma rosca transportadora. Então, precisam ser carregados com um carregador. O milho é outro ingrediente que consumimos em grandes quantidades. Costumamos comprar cargas de 20 a 25 toneladas de milho moído e entregue. Como não temos um silo grande o suficiente para armazenar isso, é mais prático armazená-lo no chão. Atualmente, o milho custa cerca de US$ 160 por tonelada, entregue e moído. No último ano, o preço variou de 220 a US$ 160, então o preço do milho tem oscilado bastante. Nós temos um contrato que vai até o dia 1º de novembro, então não sei o preço de mercado atual. Preciso começar a verificar isso em breve. E o caroço de algodão é caro para vocês? Sim, o caroço de algodão custa cerca de 300 a US$ 350 por tonelada, mais ou menos nessa faixa entregue. O custo de transporte é uma grande parte desse valor. Provavelmente pelo menos US$ 100 por tonelada são para trazê-lo das Carolinas. A maioria do nosso caroço de algodão vem da Carolina do Norte e da Carolina do Sul. Este aqui é palha de trigo, proveniente da colheita de trigo. E usamos isso em dietas de vacas secas, basicamente como material volumoso. Obviamente, para vacas secas, queremos manter a condição corporal delas sem que engordem demais. Mas sim, usamos palha de trigo. Usamos principalmente nas vacas secas. De vez em quando fazemos alguns experimentos com palha de trigo, mas em sua maioria é isso. A chave para alimentar com palha é o tamanho do corte. Idealmente, o corte seria como este aqui. Algumas peças maiores que vemos podem ser facilmente separadas, mas estamos tendo alguns problemas com um dos nossos trituradores no momento. Sim, usamos a caixa de peneiras da Penn State, principalmente no ensino em sala de aula. Alguns instrutores utilizam isso bastante como parte do material de ensino. O bom é que eles analisam nossas dietas quase mensalmente, como parte da rotina de ensino. Estes são silos tipo bunker. Principalmente, acho que tudo aqui é silagem de feno, com 2 bunkers cheios de silagem de milho. O restante é silagem de feno. Podemos ver aqui que este é um bunker de silagem de feno. Alguns de nossos bunkers são um pouco menores, devido a ensaios de pesquisa. Por exemplo, podemos estar avaliando uma variedade ou corte específico, então eles não são ideais, mas os gerenciamos da melhor forma possível. Temos um equipamento que raspa a frente do bunker. Podemos ver que está bem compacto, não consigo nem colocar meu dedo ali. Está bem comprimido e usamos um desfibrador na frente para raspar, mantendo a parte frontal fresca e limpa. Removemos cerca de 23 a 30 centímetros por dia para manter a silagem fresca. Gerenciamos também o plástico que cobre os bunkers. Retiramos o plástico, limpamos qualquer material deteriorado no topo, para evitar que entre na alimentação. É muito importante manter a qualidade da nossa silagem de feno. Aqui em Michigan, normalmente conseguimos 5 cortes de feno por ano. O primeiro corte ocorre em meados de maio, e os cortes seguintes a cada 28 dias. Na verdade, hoje estamos cortando o 5º corte. Gostamos de atingir cerca de 40% a 42% de matéria seca. Já vimos variações dependendo do clima, com cortes indo de 36% até 48% de matéria seca. Preferimos manter entre 40% e 42%, mas, dependendo do clima, nosso intervalo pode variar. Na universidade, enfrentamos alguns desafios. Os funcionários aqui são sindicalizados, e os horários de trabalho geralmente são definidos durante o dia, das 8 às 17 horas. Às vezes, é permitido trabalhar horas extras, mas em outros casos não. Assim, precisamos organizar tudo conforme os horários de trabalho para realizar a colheita. Há um departamento diferente na universidade que se encarrega da colheita para nós. Nenhum membro da equipe da fazenda leiteira está envolvido nessa etapa. Nossa responsabilidade começa com a cobertura dos bunkers, mas não participamos da colheita. Então, definitivamente,
enfrentamos alguns desafios devido ao fato de sermos parte de uma universidade, que é um ambiente diferente do de uma fazenda leiteira comum. Aqui na universidade, plantamos o que chamamos de alfafa de baixa lignina. A lignina é a parte fibrosa da planta. À medida que a planta de alfafa cresce, precisa de lignina para sustentar sua estrutura e evitar que caia. Embora a lignina seja essencial para a planta, um alto teor de lignina não é ideal para alimentar vacas leiteiras, pois torna a planta menos digestível. Nos Estados Unidos, foi desenvolvida a alfafa de baixa lignina, que, como o nome sugere, tem menos lignina no caule. Essa planta pode ser mais suscetível a tombar, mas sua vantagem está na digestibilidade. Em variedades tradicionais de alfafa, a colheita ideal ocorre a cada 28 dias em Michigan. Com a alfafa de baixa lignina, podemos estender esse intervalo para 35 dias, mantendo a mesma qualidade e digestibilidade. Porém, isso ainda é debatido. Pessoalmente, acredito que não plantamos alfafa de baixa lignina para estender o intervalo de colheita para 35 dias. Plantamos como uma espécie de seguro. Se o clima atrapalhar no 28º dia, sabemos que ainda teremos uma alfafa de alta qualidade. Os produtores de leite que conheço em Michigan também usam a alfafa de baixa lignina como seguro, não necessariamente para estender o intervalo de colheita, mas para garantir qualidade se o clima for desfavorável. Eles ainda miram o intervalo de 26 a 28 dias entre os cortes. Agora, esta é nossa instalação de criação de bezerros. Na nova instalação, teremos um galpão fechado e climatizado. Mas esta instalação atual também funciona muito bem. Criamos todos os bezerros nos primeiros 2 meses de vida, ou seja, nas primeiras 9 semanas. Os bezerros são colocados em abrigos individuais, assim que nascem, e são secos. Cada abrigo recebe uma cama nova e é completamente lavado e desinfetado entre um bezerro e outro. Nosso objetivo é oferecer cerca de 3 litros de colostro na primeira hora após o nascimento e mais 3 litros entre 8 e 12 horas depois. O colostro é testado para garantir a mais alta qualidade. Os bezerros permanecem nas casinhas por todas as 9 semanas. Atualmente temos um grande projeto de pesquisa envolvendo todos os nossos bezerros, que provavelmente durará o ano todo. Após as 2 primeiras alimentações com colostro, se os bezerros não estiverem em um estudo, eles são alimentados com sucedâneo de leite, 2 litros 3 vezes ao dia, nas 2 primeiras semanas de vida. Depois disso, aumentamos para 3 litros 3 vezes ao dia. Os bezerros têm acesso livre a grãos desde o primeiro dia em que são colocados no abrigo, assim como água à vontade. Gostamos de vê-los, por volta das 8 semanas de idade, consumindo cerca de 1,1 a 1,4 quilos de grãos para iniciar o processo de desmame. Se um bezerro não estiver consumindo essa quantidade, damos um pouco mais de tempo. E buscamos que estejam consumindo pelo menos 1,4 a 1,6 quilos de grãos antes de retirar todo o leite. O processo de desmame que utilizamos é baseado no consumo de grãos, mas, na maioria das vezes, conseguimos desmamar os bezerros por volta de 8 a 8 semanas e meia de idade. A maioria já está consumindo uma quantidade suficiente de grãos nessa idade para iniciar o desmame. Nossa taxa de mortalidade está abaixo de 2%. Não consigo lembrar agora as taxas de pneumonia ou outras doenças específicas, mas temos uma equipe muito dedicada e um programa bastante intenso. Assim, mantemos uma taxa de mortalidade inferior a 2% nos bezerros. Os diferentes tons das fitas que vocês veem nos bezerros indicam coisas diferentes. Alguns bezerros estão recebendo 6 alimentações de um leite de transição, que é o leite das vacas recém-paridas, coletado nos 2 primeiros dias após o parto. Temos algumas vacas nesse estudo específico. Outros bezerros estão recebendo um aditivo no sucedâneo de leite, um produto probiótico que também estamos avaliando. Então, todos os animais da instalação estão envolvidos em diferentes projetos de pesquisa, desde os bezerros até as vacas em lactação. Em relação às vacas secas, secamos as vacas em um período médio de 60 dias antes do parto. Já tivemos essas vacas em um galpão com freestalls, mas tivemos problemas com o piso daquele galpão.
Por isso tivemos que colocá-las em uma instalação com cama compactada de maravilha. Embora essa não seja a configuração ideal, não observamos muitos casos de mastite. No entanto, esse sistema exige uma grande quantidade de material de cama para manter o ambiente seco, o que torna o manejo caro. Esse custo é necessário para manter a incidência de mastite em níveis baixos. A dieta básica dessas vacas secas inclui um pouco de silagem de milho e palha, como mostrado no outro galpão, e uma alta porcentagem de silagem de feno. Entre 3 e 4 semanas antes do parto, as vacas são transferidas para o setor de pesquisa e, na maioria dos casos, passam a receber uma dieta de pré-parto. Essa dieta de pré-parto inclui um pouco de fonte proteica de milho, feno de gramínea com baixo potássio, um pouco de silagem de feno para os animais mais jovens e principalmente silagem de milho. A dieta é formulada para ter pouco feno e baixo teor de potássio. Cada vaca passa por esse período seco de 60 dias antes do parto. Temos 2 cercados para novilhas aqui. Um dos cercados onde ficam as novilhas mais jovens é este, que as abriga depois que saem do galpão de grupo no fundo. Elas são alojadas em grupos de até 15 cabeças, pouco antes de serem enviadas para o criador personalizado. Temos um criador personalizado localizado a cerca de 1h30 daqui, onde nossas novilhas são misturadas com novilhas de outras fazendas. Esse criador personalizado cuida de cerca de 2.500 cabeças no total, das quais cerca de 125 são nossas. As novilhas são enviadas para lá aos 6 meses de idade e retornam cerca de 60 dias antes do parto. Quando voltam, são colocadas em um cercado aqui por cerca de 3 semanas antes do parto e depois transferidas para dentro, onde recebem a dieta de pré-parto. Essa dieta é diferente da dieta de pré-parto fornecida às vacas adultas. Criamos uma dieta específica para as novilhas próximas ao parto, que é distinta daquela das vacas. Existe também um período de transição. Devido à gripe aviária, as novilhas que retornam do criador personalizado passam 3 semanas em um pasto de quarentena antes de serem integradas à instalação principal. Durante esse período, são monitoradas para garantir que não apresentem problemas. Até agora, não tivemos nenhum problema. E após essas 3 semanas, elas são transferidas para esta instalação para se juntar aos outros animais. Este é um panorama geral da nossa nova instalação de produção leiteira, que está em construção. Embora não apareça na imagem, haverá um grande edifício administrativo na frente, que incluirá 2 salas de aula, um centro de visitantes, além de áreas para os funcionários e reuniões. O galpão em si abrigará 680 vacas. Será um grande edifício com cerca de 76 metros de largura por 198 metros de comprimento, projetado como um galpão com ventilação em túnel. Na extremidade do galpão, haverá 38 ventiladores de 1,8 metros, que puxam o ar por um lado e o expelem pelo outro. Dentro do galpão, haverá 119 ventiladores auxiliares para manter o ar fresco, todos com controladores de velocidade variável. Mesmo no inverno, poderemos manter o ar circulando e fresco. Na frente, haverá uma sala de ordenha paralela dupla 12. Essa área incluirá instalações para os tratadores e laboratórios, oferecendo um espaço excelente para os estudantes de veterinária. Haverá também 4 bretes de tratamento e algumas baias especiais, permitindo que os estudantes de veterinária participem de atividades de ensino, cirurgias e outros procedimentos realizados ali. Nessa parte da instalação, haverá 2 robôs Leli, com 120 vacas distribuídas em 2 grupos de 60 vacas. Também poderemos realizar experimentos com isso. Este será um cercado convencional do tipo freestall. Todos os 12 cercados aqui serão organizados em grupos de 12 vacas para pesquisa em grupo. Na parte frontal, haverá cercados freestall tradicionais, baias de parto e alguns tie stalls, como vimos anteriormente. Ao longo deste lado inteiro estarão o que costumavam ser chamados de Instant Tech, mas agora são chamados de Hoco Farms. Em vez de vacas acorrentadas em tie stalls, onde registramos o que elas não comeram, administramos novos alimentos e calculamos o consumo de matéria seca, tudo será automatizado.
Essas serão baias automatizadas, onde, por exemplo, em um grupo de 30 vacas, pode haver 5 ou 6 dietas diferentes fornecidas nessas baias. As vacas aprenderão qual é a sua baia. Quando uma vaca se aproximar, a porta será aberta, permitindo que ela se alimente, e tudo será monitorado em tempo real. Quando a vaca se afastar, o sistema automaticamente saberá que ela consumiu, por exemplo, 4,7 quilos de alimento. Quando ela voltar mais tarde, isso também será registrado. Tudo será feito em tempo real, totalmente automatizado, sem mais alimentação manual nos tie stalls. Este será o método do futuro para registrar os consumos individuais de alimentos. Faremos pesquisas em grupo aqui e, se precisarmos de dados de consumo individual de alimentos, utilizaremos, acho que, 96 dessas baias automatizadas, com sistema de pesagem. O sistema estará operacional no próximo verão. O tempo total de construção será de cerca de 15 meses. Eles começaram em abril e esperamos que esteja concluído em agosto do próximo ano, daqui a cerca de 9 meses. Até o momento foram concluídas algumas fundações e estruturas básicas. Mais tarde neste mês, começaremos a ver a construção do galpão e algumas áreas planas. Algumas partes da estrutura já começaram a ser erguidas, mas ainda estamos nos estágios iniciais, trabalhando bastante na preparação do solo. O custo total é de cerca de 50 milhões de dólares. Isso não significa que qualquer pessoa que queira construir uma fazenda para 600 vacas em Michigan gastará 50 milhões de dólares. Lembre-se de que esta instalação tem muitas características exclusivas para a pesquisa. Temos o grande edifício administrativo, com um centro de visitantes e salas de aula. Temos todos esses portões automatizados Instant Tech. Apenas isso custa alguns milhões de dólares. É um sistema bastante elaborado, muito mais do que uma fazenda comercial teria. Mas essa instalação foi projetada para ensino e pesquisa, o que adiciona muitos custos, como acessibilidade para pessoas com deficiência e outros requisitos. Acreditamos que será uma instalação de pesquisa de ponta, provavelmente a mais avançada do mundo, quando estiver operacional.